A gente vai voltar com o assunto sobre a indicação de Luiz Inácio Lula da Silva de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Como eu disse na abertura agora da volta do intervalo, Davi Alcolumbre está no Amapá e ele só vai tomar uma decisão de quando vai marcar essa sabatina numa conversa com o Lula. Isso que me foi salientado por fontes neste momento. E ele já fez esse aceno. Ele quer sentar com Lula para discutir o assunto. A Clarissa trouxe que ontem Lula telefonou a Davi Alcolumbre, ele antecipou que indicaria Jorge Messias, mas ficaram de conversar pessoalmente a partir de agora. Luísa, conta de repercussão. Repercussão no Congresso Nacional. Jorge Messias vai ter dificuldades para conseguir ser aprovado em uma sabatina e pelo plenário do Senado Federal? Outro ponto que você trouxe mais cedo e eu verbalizei no ar, mas que você trouxe uma preocupação, o timing. Hoje é dia, principalmente, de uma consciência social. É um dia importante, é o dia da consciência negra e nós não vimos uma ministra negra ser indicada ao Supremo Tribunal Federal. Pois é, Uribe, desde o início dessa campanha, né, digamos, a essa vaga do STF que abriu com a aposentadoria do ministro Barroso, havia um grande apelo dos aliados, né, da militância ali que acompanha e apoia o presidente Lula, para que ele usasse algum critério de diversidade nessa indicação para o STF, que fosse um critério de raça, de gênero e de preferência os dois juntos, né? Indicando no que seria o cenário ideal para essa diversidade uma mulher negra para o STF. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra, Messias não é um homem negro e isso vai ser explorado, é claro, né? Por essas pessoas, esses movimentos que chegaram a formalizar para Lula, para o Palácio do Planalto, em uma carta, né? Um pedido para que ele atendesse a esses critérios de diversidade que a gente sabe que hoje não podem ser subestimados, né? Como eu disse no início, Uribe, Lula entende que o STF, e isso ele disse a alguns interlocutores, tem dito, na verdade, desde que assumiu esse terceiro mandato em 2023, que o STF não é lugar para fazer política de diversidade, que ele pode fazer isso por meio das políticas públicas, incentivar a diversidade em outras esferas da administração pública, mas que para o STF o critério é pessoal ali de lealdade e confiança, né? E que Lula tem ali fica um pouco ressabiado, né, com indicações passadas que acabaram se transformando ali em algumas decepções, né, ao longo do caminho, principalmente com o ministro Dias Toffoli, que acabou dando uma série de decisões no âmbito da Lava Jato, principalmente, que desagradaram o presidente da República e que, inclusive, aquela decisão mais emblemática, né, que impediu Lula, que estava preso na época no âmbito da Lava Jato, de comparecer ao velório de um familiar. Então, Lula não quer dar chance para isso acontecer. Ele lembra, por exemplo, dos votos de ministros indicados pelo PT que se posicionaram contra o habeas corpus que ele havia impetrado para ser libertado da prisão. Depois depois que tudo veio à tona no âmbito da Vaza Jato, a condenação de Lula foi revista e ele pôde não só ficar em liberdade, como disputar a eleição e ser eleito, né? Mas naquela ocasião havia uma insistência da defesa de Lula, que na época, inclusive, era feita pelo ministro Cristiano Zanin, e não houve votos suficientes no Supremo naquela ocasião para que Lula pudesse ser liberado, pudessem aceitar deferir, né, esse habeas corpus. Então, Lula se ressente com algumas dessas indicações e, por isso, desde o início do mandato, ele tem dito que a confiança é o critério principal e foi por isso que ele não privilegiou a diversidade em nenhuma das indicações que ele fez até agora, né? Flávio Dino, Cristiano Zanin, agora Jorge Messias, todos homens, né? Então, existe aí, isso sacramenta, na verdade, essa fala que Lula fez a alguns auxiliares no início do mandato de que o STF não seria o lugar para fazer política de diversidade. Quanto à sabatina, que você perguntou também, Uribe,
até a nossa analista Jussara Soares tem uma apuração bastante interessante a esse respeito, que vem no Congresso tem essa percepção de que pode ser uma sabatina difícil, mas não será impossível, né? Já teria aí uma tendência pela aprovação, ainda que por uma margem mais apertada. Isso ao longo dos últimos meses, essa questão da sabatina, ela foi usada por defensores do nome de Rodrigo Pacheco como um ativo pró-Pacheco, né? No sentido de que, olha, Pacheco vai ter uma sabatina tranquilíssima, né? Talvez até uma aprovação por unanimidade, ao passo que para Messias a situação não deve ser tão fácil assim, né? Vai exigir, de fato, um trabalho de articulação e agora até o início de uma fase tradicional, né, Uribe, que é o indicado fazer um beijamão ali com os senadores e gabinete por gabinete fazer esse périplo para pedir voto, né, para se apresentar para quem eventualmente ele não conheça, mostrar ali o seu currículo e pedir um voto de confiança ali para os senadores, e isso inclui os senadores de oposição, né? Os outros indicados para o STF também fizeram isso, é um movimento tradicional de todo mundo que é indicado pelo presidente da República ao STF. Então, essa é a expectativa. Pode ser uma sabatina difícil? Sim, essa é a expectativa, mas ainda assim não a ponto de, pela primeira vez na história, o Senado reprovar o nome de um indicado pelo presidente da República ao STF.